Buenas tardes. ¿Está funcionando? ¿Sí? Ya. Porque no me gusta mucho el micrófono, ¿eh? Pero pienso que es necesario para que todos escuchen bien. Só gostaria de acrescentar, bom, agradecer as palmas, mas além de nossas três hijas, hoje temos dois yernos. Hacen parte de la familia. Sí. Nuestra hija del medio, María Amalia, que está acá, es casada con Renan. Y nuestra hija más chica es casada con Walker. Ellos viven en Estados Unidos, ¿no? Da para mirar luego que Walker no es brasileño, ¿no? Bueno, una cosa, dos puntos. En primer lugar, vamos a hacer la charla en portugués porque es más práctico para nosotros, pero prometo que vamos a hablar muy despacio, ¿ok? Todos van a comprender. Y si no comprenden, ergan sus manos, ¿ok? Segundo, este material que trouxemos para ustedes es un material baseado en un trabajo apostólico que en la Federación de Familias en Brasil hace en algunas parroquias. Es un material adaptado de eso porque son en realidad 8 charlas, una cada mes, donde buscamos justamente desenvolver la conciencia para los matrimonios del rol paterno y rol materno. Como temos solo 15 a 20 minutos acá, entonces es un rápido resumen, né? Então vamos allá. A família enfrenta muitos desafios nos dias de hoje. Tais desafios se originam principalmente do fato da família estar inserida no mundo. Um mundo caracterizado pela falta de vinculação com Deus e suas obras, o ser humano e a natureza. A cultura do ter e poder se espalhou por todos os ambientes e, por mais que isso seja um paradoxo, o ser humano, quanto mais tem e possui, mais isolado, triste e frustrado se sente. E nas famílias, o reflexo disso se dá no diálogo entre os cônjuges. Já porque cada um acaba perseguindo o seu próprio objetivo. O egoísmo e a falta de vínculos imperam. Além disso, os filhos se tornam um peso, uma dívida de longo prazo, muitas vezes limitados a um único filho, quando não totalmente evitados. Esse cenário não nasceu de uma hora para outra. Trata-se da consequência de um processo que vem minando as mentes nos últimos 6 séculos e que objetiva retirar Deus do centro das nossas vidas, substituindo Deus pelo homem. Inicia já na Idade Média, com o protestantismo e a rejeição da autoridade do Papa. Prossegue com o iluminismo, o marxismo, o materialismo, o feminismo, etc. Quer dizer, outros ismos. Não é o foco desta apresentação nós entrarmos em detalhes. Como nós dissemos, extraímos um resumo do trabalho do material que normalmente nós utilizamos. Mas a principal consequência deve ser destacada,
que é a morte do pai. Em uma sociedade cada vez mais voltada a produzir e a lucrar, seja a produção e o lucro do Estado ou do capital. E isso é resultado desse longo processo de afastamento de Deus. E nosso pai fundador já havia identificado muito bem isso, né? Ele disse: chamamos nosso tempo de uma época sem pai, e por isso mesmo uma época sem moral e sem Deus. Está dando para entender? A consequência disso, nos tempos que nós vivemos hoje, é a chamada crise dos sexos, onde a desorientação existencial do homem e da mulher levou a uma perda de identidade dos dois, onde a mulher não é mulher, nem o homem é homem. Com essa falta de identidade, já não há um ideal de mulher, já não há um ideal de homem. A última razão é que já não há nenhuma ordem objetiva do ser. E o resultado disso, que nós vemos nas nossas vidas, no nosso dia a dia, é o que vem sendo chamado de novas configurações de famílias. Para nós, a família só tem uma única configuração, mas o que nós vemos no nosso dia a dia é bem diferente disso, né? Cada vez mais pai e mãe ficam mais tempo fora de casa do que em casa, prejudicando não só o seu vínculo entre si, mas com os filhos. A educação dos filhos é cada vez mais passada para os abuelos, né? E para babás, para empregados e para a escola. No final das contas, a educação é toda da escola. E, consequentemente, como existe uma relação muito mais de benefícios do que de amor, os filhos acabam demorando para amadurecer e saindo cada vez mais tarde de casa, né? Nós temos vários exemplos de jovens de 40, 45 anos, né? Que ainda estão na casa dos pais, que têm relações fixas, né? Porém cada um morando da sua casa. Enfraquecendo a estrutura da família. Os filhos, com isso... Sim. Jóvenes. Jóvenes. Entre comillas. Sí. Exato. Exato. Se pospone bastante o matrimônio. E acaba sendo também, essas famílias acabam não tendo regras claras e acabam dando origem a uma corrente de educação anti-autoritária, anti-autoridade, que é o que enfraquece a família. Como passamos pouco tempo com nossos filhos, deixamos fazer o que eles querem, porque aí eu tiro da minha consciência um peso, não é? De não poder educá-los como deveria ser. Não é? Os filhos também com isso amadurecem cada vez mais tarde e demoram cada vez mais para sair de casa, que a gente já falou, mas seus casamentos acontecem em idade cada vez mais avançada.
é o fenômeno do avô com filho. Né? Isso sem falar das relações homoafetivas, o aumento das uniões consensuais e a substituição dos filhos por animais domésticos, que é muito triste. Que uma união consensual é uma união sem o matrimônio. Sem o sacramento. Uniones libres. Uniões livres. E o padre José Luiz, hoje, pela manhã, falou também dessa questão dos animais domésticos, né? Conhecemos muitos casais que tratam os animais como filhos e, na realidade, tratam melhor aos animais que aos próprios filhos. Né? Em resumo, são vários os equívocos sobre as finalidades do matrimônio e sobre qual deve ser o efetivo rol do pai e da mãe. Aqui estamos, como se diz em português, chovendo no molhado, né? Porque estamos repetindo coisas que todos vocês conhecem, para chegar na realidade a uma pergunta. Enfim, qual deve ser o papel do pai e o papel da mãe? Para que nós possamos chegar a essa resposta, nós precisamos ter um modelo a nos guiar. E qual é este modelo? Este modelo é a Sagrada Família de Nazaré. Precisamos conhecer bem esse modelo. Ele que a igreja nos aponta, né, como a família que realizou de maneira exemplar o projeto de Deus para a família, tornando-se a mais bela comunidade de amor. E, inclusive, este é o nome do projeto que nós desenvolvemos junto às paróquias no Brasil, deste material. Família, a mais bela comunidade de amor. O Papa João Paulo II disse: a Sagrada Família oferece a chave para compreender todos os valores que devem ser proclamados para as famílias de hoje, em especial o amor. Essa era a sua característica principal, o amor. Segundo a vontade de Deus, a família está estruturada como íntima comunidade de vida e amor. Essa é a nossa vocação. E a família de Nazaré viveu intensa e profundamente esse mandamento. Mas como uma família que viveu há mais de 2000 anos pode ser exemplo para nós hoje? A vida deles era totalmente diferente da nossa. Não tinham nem celular. Como é que poderiam fazer isso? Então, se nós olharmos de forma mais próxima a família de Nazaré, vamos ver que sim, eles têm muito a nos mostrar, especialmente através de 3 características. O pai e a mãe têm a posição que lhe é própria, o filho está no centro sempre, e pai, mãe e filho estão sempre entrelaçados por um laço profundo e íntimo de amor. Vamos abordar cada ponto. Padre y la madre tienen una posición que les es propia. El hijo está siempre en el centro. El padre, la madre y el hijo están entrelazados por un lazo profundo e íntimo de amor. E vamos agora abordar cada desses 3 puntos. Entonces, inmediatamente ambos os pais possuem autoridade. O padre e a madre possuem autoridade. Mas, pela ordem do ser, essas autoridades possuem diferentes fins, diferentes finalidades. A autoridade do pai, paterna, é central. Ela deve refletir
reflexionar, né? Reflejar. Reflejar a autoridade de Deus Pai. Deve desenvolver a obediência, ao mesmo tempo que impulsiona para o mundo externo, o mundo de fora, educando para a liberdade e para a coragem. Já a mãe, que é voltada mais para a doação, mantém a família unida e educa os filhos para a renúncia e para a capacidade de suportar sacrifícios. Ao mesmo tempo, a autoridade da mãe é aquela que apoia a autoridade do pai. A mãe é quem conduz os filhos ao pai, destacando sua pessoa e seu rol, reforçando seu papel central. Pai e mãe atuam em conjunto. No segundo aspecto, a família de Nazaré sempre teve seu filho Jesus no centro. A fuga para o Egito, sua preocupação com a perda do menino Jesus no templo, sua vida dedicada a Jesus em Nazaré, são alguns exemplos. Como podemos fazer o mesmo? Precisamos ter como objetivo principal o cuidado e a educação do filho. Cuidar e educar o filho. O pai e a mãe devem ser seus verdadeiros educadores. Isto exige um alto grau de sacrifício e de autoeducação pelo bem do filho. Para que ele, o filho, olhando o exemplo dos pais, consiga vencer as suas limitações e se tornar um verdadeiro filho de Deus. Tudo isso deve resultar em profundos e íntimos laços de amor, que é o terceiro ponto, né, da família de Nazaré. Esse amor na família de Nazaré era vinculado através do serviço, da doação de si mesmo. Afinal, a família é fundamentada no amor, em que seus membros são responsáveis uns pelos outros. Na família, todos nós deveríamos ser responsáveis pela felicidade do outro e pelo cuidado com o outro. E isso se dá por meio do que em Schoenstatt nós falamos muito e temos sempre que ter como objetivo, que é o fortalecimento dos vínculos. Acho que eu poderia dar um exemplo. A criança pede alguma coisa para a mãe e a mãe fala que não, e a criança vai e pede para o pai e o pai fala que sim. Então, isso é um erro. A mãe deve conduzir ao pai a fazer com que a criança, o filho, o ninho, entenda a posição do pai. Se ele falar não, um nunca pode contradizer o outro. Tem que enaltecer o que o outro falou, explicar porque os dois estarem sempre em sintonia, para a criança não ficar dividida ou não ficar sabendo que para um é não, para o outro é sim, e aí vai sempre conseguir as coisas, o que não é muito bom para a educação dela. Não é nada bom. O ser humano precisa de vínculos. E é na família que o ser humano aprende a amar. Na família se dá amor e se recebe amor. Na verdadeira família, desenvolvem-se as vinculações sadias. A família deve ser um verdadeiro berço de amor. Um amor respeitoso entre pais e filhos, por meio
desse amor, os pais conduzem os filhos para Deus. E os filhos, pouco a pouco, à medida que vão crescendo, eles vão fazendo-se responsáveis pela salvação de seus pais também, até salvá-los. Essa é uma visão que nosso pai transmitia de uma maneira muito intensa. Não somos só nós responsáveis pela salvação dos nossos filhos. Nossos filhos também são responsáveis pela nossa salvação. Enfim, o que necessitam os pais? Né? Os pais necessitam ter consciência da ordem do ser, antes de mais nada. Varón e mulher, né? A exercer a autoridade que lhes compete. Homem e mulher são iguais na dignidade, mas diferentes na ordem do ser. Esta é a primeira consciência que os pais devem ter. Segundo, necessitamos viver a todos os dias com a certeza de que os nossos filhos são os bens mais preciosos que possuímos. Nada, absolutamente nada, ultrapassa isso. E por último, precisamos desenvolver nas nossas famílias a vinculação entre nós e de nossos filhos com Deus. Maria, a educadora, nos leva a ser família. Vocês já se deram conta que nascemos em um tempo de mudanças sem precedentes em toda a história da humanidade? Nós somos privilegiados, ou melhor, escolhidos. Esta é a nossa missão: salvar as famílias, custe o que custar. Mas, sozinhos nós somos fracos. Mas nós não devemos nos preocupar com isso, porque nós temos a nossa querida mãe, a nossa querida madre, a Madre de Deus. A Maria que é mãe e é educadora, e que pode nos levar, pode transformar a nossa família a ser uma célula germinadora da sociedade, fundamento e coroa da igreja, né? Nosso pai dizia que nós somos, a obra das famílias é fundamento e coroa do movimento, né? E nós temos que ser fundamento e coroa da igreja, uma verdadeira igreja doméstica e um berço de santidade. Como a Mãe de Deus atua? Ela nos transforma. Maria transforma a nossa casa no lugar mais acolhedor do mundo. Ela faz isso nos tornando filhos e filhas muito amados do Pai. Todos nós aqui sabemos que a Mãe de Deus nos transforma. Só que a Mãe de Deus, ela tem uma capacidade especial, uma habilidade especial de transformar pais e mães. Ela transforma o pai ela transforma o homem para que ele seja efetivamente um pai, vinculando-o ao Pai do céu. E ela transforma a mulher para que esta mulher, se espelhando nela, a Mãe de Deus, ela efetivamente se transforme no coração da família, no centro desta unidade. Na prática, Maria quer estar junto de nós. Então, convidemos Maria para morar em nossas casas. Vamos convidar Maria a fazer parte da nossa família, dando a ela um lugar de honra em nossos lares. Ela nunca nos abandonará. Depositemos em suas mãos todos os nossos sacrifícios, alegrias e tristezas. Preparemos cada vez mais casais para instituírem seus santuários lares, santuário hogar, né?
E vamos levar cada vez mais a mãe peregrina às famílias. A mãe que leva seu filho às famílias. Eu tenho certeza que todos aqui têm exemplos para contar, exemplos de transformação que a mãe conseguiu fazer nas famílias a partir da visita da peregrina. Nós no Brasil também temos muitas histórias para contar sobre isso. E essa é a mensagem que nós, para finalizar, gostaríamos de deixar para vocês. Aqui, a ideia, a grande maioria de vocês já deve ter conhecimento do que nós colocamos aqui. Mas o que é importante é que não fique entre nós. Sim, é possível levar as famílias que estão lá na igreja, lá nas paróquias e além delas, sim, essa mensagem. Vamos realmente voltar a pensar e a exercer o papel que o pai e a mãe possuem na família. Acho que com esta como obra das famílias, esta é uma das grandes missões que nós possuímos. Tá? Obrigado, gente. Graças. ¿Hay alguien que quiera compartir algo do que foi discutido em seu grupo? Tenemos algunos minutitos. Siempre con libertad. Gracias. Platicábamos de cómo se abordaron, ustedes mismos abordaron ya algunos aspectos que significan un verdadero desafío. Más nos acercamos, ¿verdad? Pero también mencionábamos que el principal desafío es la vida de coherencia que como matrimonio podamos tener, no tan solo frente a los ajenos, sino también frente a los propios. En la medida que miren cómo nos amamos, como que las cosas van siendo atractivas, ¿no? Por ahí. Mira cómo ellos se aman, ¿no? Ya decía. ¿Quién más? ¿Un voluntario más? Bueno, nosotros hablamos de varias cosas, ¿verdad? Aparte de esto. Una de las cosas muy importantes también es el testimonial, va muy a la mano del que acabo de hablar ahora. Uno de los desafíos también para poder llevar el mensaje a otras familias muchas veces tiene que ver también con la falta de interés, la falta de preparación también que tienen las personas. Espiritualmente no comprenden y no, cuando uno les lleva los temas pues tampoco pues quieren aceptar lo que se les dice. Pero también tiene que ver también con nosotros mismos, ¿verdad? Lo que queremos proyectar. Cuán profundamente estamos compenetrados con el mensaje que queremos llevar. Y eso es un gran reto. Yo les hablaba a ellos y les compartía la experiencia de aquellos que conocieron al Padre Fundador. Yo soy de Puerto Rico, quiere decir que vivimos bastante cercanos con Milwaukee. Conocemos varios de los puertorriqueños que tuvieron ese contacto con el Padre. Y mi conocimiento del Padre está muy dirigido a esa experiencia de ellos. O sea que yo conozco al Padre Fundador a través de sus ojos. Y entre las anécdotas, una de las cosas que él comentaba al grupo es que tenemos también tener esa acogida. Y el Padre Fundador era una persona que acogía muchísimo. Le gustaba la cercanía hacia el otro. Reconocía la necesidad del otro, que miraba directamente a los ojos de la otra persona. Si nosotros entendemos eso, vamos a poder desarrollar la paternidad realmente, la verdadera paternidad del Padre Fundador. Y eso no puede quedar ahí, así que nosotros también tenemos que proyectar eso hacia los demás. Aprender a ser hombres y mujeres de acogida, de poder
sin temor alguno, tratar a la otra persona con el amor que la otra persona se merece. Y con este ejemplo nuestro vamos a poder atraer a los demás y vamos también las otras personas a acercarse a nosotros, porque van a ver también el ejemplo, de nuestro ejemplo, la figura de Cristo, y es lo que la mayoría necesita. El padre también mencionaba algo muy importante, que es aprender a escuchar. Que hoy en día tenemos una carga tan enorme que queremos sacarla de nuestro interior, pero no tenemos la capacidad de escuchar. Tenemos la capacidad de aconsejar. Y no necesariamente la persona necesita eso. Necesita simplemente alguien que tenga el tiempo y le escuche. A veces los mismos sacerdotes pues comentan que ellos no es mucho lo que aconsejan, porque a veces las personas lo que necesitan es vaciar su interior. Y yo creo que eso es parte de lo que podemos sacar, ¿verdad?, dentro de la contestación de ambas preguntas. Desarrollar, ¿verdad?, esta cultura de poder escuchar, de poder acoger, de poder ser personas diferentes. Empezar por nosotros mismos. Proyectos que podemos hacer, pues abordar directamente hacia las parroquias. Ofrecer nuestros trabajos en las parroquias. Hay una realidad, a veces no somos tan comprendidos por los sacerdotes. Cuando menciona el movimiento de Schoenstatt, ya el nombre nada más como que no atrae mucho. Y por algo hay que empezar. Y yo creo que tenemos que ofrecernos. A veces los párrocos nos van a necesitar para limpiar la iglesia. Muy bien, estamos entrando, que nos conozcan, que somos personas de servicio. Y a través de ese servicio vamos hablándole y el párroco va conociendo y teniendo confianza en lo que somos y en el movimiento que representamos. Y esa es la mejor manera, entrar a través de las parroquias. Luego los párrocos con su confianza van a decir, ¿usted es capaz de dar una charla? Y ahí empezamos. Las personas empiezan a escuchar con nuestro ejemplo y testimonio y todo lo que podamos enseñarle a los demás, porque aprendemos todo el tiempo y tenemos esa capacidad. Pues eso era realmente lo que quería compartir y era lo que hablamos en el grupo. Muchas gracias. ¿Ese es mejor? Bótalo. Hola, sí. Es nada más el ejemplo del ser como matrimonios jóvenes. Es demostrar quiénes en realidad somos, ¿verdad? Porque algunas veces tenemos ese temor de decirle a alguien que está a nuestro lado, mira, con Dios y María podemos ser felices, nuestro matrimonio puede ser feliz. Le doy un ejemplo de anoche, acá con Julio, Amalia y mi esposa Gloria. Estábamos tomando una cerveza acá en el shopping cercano y nos estábamos riendo, estábamos hablando de anécdotas, estábamos hablando de nuestros hijos. Y se acerca la moza y nos dice, qué lindo grupo de amigos. Qué lindo verles reír. ¿Hace cuánto son amigos? Nos preguntan. No, nosotros somos matrimonios. ¡Wow! ¿Y hace cuánto están casados? Bueno, nosotros estamos casados hace 9 años. Y Julio y Malia están casados hace 13 años. ¿Y cómo se entienden? ¿Cómo son amigos? Bueno, y esto, y esto, y esto. Y fue un servicio de darnos y evangelizar también en ese momento, que es claro ejemplo del apostolado del ser. No solamente quedarnos en nuestras casas, no solamente quedarnos en nuestro grupo de amigos y de evangelizar y que quede ahí, no, que eso vaya afuera. Entonces, como matrimonio jóvenes es nuestro deber llevar eso afuera y que los demás puedan verlo. Gracias. Nunca olvidemos que Schoenstatt es un gran tesoro. No podemos enterrar el tesoro. No podemos enterrar el tesoro, ¿no? Tenemos que elevarlo, ¿eh? Y es así. Y realmente la familia tiene que ser salva. Y esa es nuestra misión, ¿eh? Por eso que es tan gratificante saber que hacemos parte de la obra familiar, ¿eh? Vamos a llevar este tesoro para nuestra iglesia, ¿eh? Gracias, muchas gracias a todos.